O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é sempre para nós uma alegria tremenda poder ter a oportunidade de escutar a voz de Deus já pela manhã e observar o cuidado que Ele tem por cada um de nós. É sempre importante observar os detalhes, desta palavra que quer nos convencer diariamente desta presença poderosa de Deus na nossa vida, no meio do povo que Ele escolheu, no meio do povo que Ele quer salvar. Então, nós fazemos uma leitura diária das Sagradas Escrituras nesta ótica de poder e salvação. A capacidade que Deus tem de, com toda a sua força, com todo o seu poder, convencer o ser humano que não existe um caminho melhor de salvação que não seja por meio dele. Ou de fato é o único caminho. Não existe salvação fora dele. Então nós observamos aqui, sobretudo na história do livro do Êxodo, nessa história de libertação do povo do Egito, um grande desafio para um povo que era escravo e que já acostumou com a escravidão. Já se conformou com aquela condição. E aqui é realmente um ponto que nós devemos observar também, sobretudo na nossa vida. A pessoa, o grupo de pessoas que estava escravo lá no Egito, eles caíram naquela situação. Acredito eu que no início eles começaram a reclamar e querer ter uma resistência de não aceitar aquela condição, mas por circunstâncias da vida, por circunstâncias daquele contexto lá de vida, eles se acostumaram, como se dizendo assim: nós nascemos para isso. Nós nascemos para ser escravo. E mediante ao sofrimento não tem mais esperança, perde a esperança. E uma vez perdendo a esperança, é muito fácil você, perdendo a esperança, deixar de acreditar nas promessas que Deus faz. Por isso que o salmista está dizendo que o Senhor se lembra sempre da aliança, mesmo quando aqueles que fazem parte dessa aliança esqueceu dela. Então a gente vê com muita clareza que o primeiro desafio de Moisés é fazer o povo acreditar que Deus não se esqueceu deles. Diante de tanto tempo sem falar nada, diante de tanto tempo sem dar uma resposta para aquele povo. Então agora Moisés é convidado a ir diante do faraó e dizer para o povo, convencer o povo, que Deus nunca, olha meus irmãos, Deus nunca deixou de ter os olhos voltados para o sofrimento daquele povo. Nunca.
Então, diante de qualquer sofrimento, em qualquer circunstância, Deus não está, de fato, com os olhos vendados. Deus vê todas as coisas. Deus sonda todos os corações. Eu acho tão interessante quando, se eu não me engano, acho que era no livro do Êxodo mesmo, Deuteronômio ali, o Êxodo, quando o autor sagrado vai dizer assim, que Deus permitiu que o povo sofresse no deserto, porque Deus queria realmente provar o coração deste povo. Então, assim, diante de um sofrimento, diante de uma circunstância de escravidão, acredito eu, e não tem como não acreditar nisso, que mesmo naquela condição de se acostumar ali com aquela situação, existia no meio daquele povo escravo pessoas que ainda no fundo tinham uma esperança, nem que fosse pequena. E foi exatamente isso que moveu realmente Deus, porque Deus está falando assim, eu ouvi e vi, eu ouvi e vi o sofrimento do meu povo. E por eu ter ouvido e visto, eu vou tomar uma providência. Eu quero e vou tirar o povo dessa condição. Você vê que não foi tão simples assim tirar o povo daquela condição. Mas por quê? Porque o povo precisava acreditar nisso. É igual a gente, por exemplo, que muitas vezes, mesmo falando e mesmo vendo e ouvindo, a gente coloca uma interrogação. Por quê? Por conta de muito sofrimento que muitos de nós já passou. É tão interessante que quando chega um oficial de justiça, quando chega um oficial de justiça falando assim, estou querendo falar com o Jean, a primeira coisa que vem, assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí o oficial chega e fala assim, eu estou procurando, rapaz, uns 2 dias tem um documento aqui para você pegar umas coisas lá no fórum, o fórum está te doando uns negócios. Então, olha para você ver o que a escravidão de uma condição miserável faz com a pessoa. Ela perde a capacidade de acreditar que Deus pode intervir de forma extraordinária para poder libertar a gente daquela circunstância. A gente vai perdendo essa capacidade. É isso que Satanás faz. Satanás arranca do nosso coração aquilo que a gente tinha de bom. Tá? Aquela coisa que a gente tinha de bom. Aquele olhar de ver as coisas boas. Não, agora tudo parece conspirar contra mim. Tudo está contra mim. Se eu saio, machuquei o dedo, eu sou o problema. Se eu vou mexer com a verdura e corto o dedo, eu que sou o problema. Se eu estou tomando um banho, o chuveiro queima na hora que eu estou tomando, eu que sou o problema. Se o carro fura o pneu na hora que eu estou dentro do carro, eu que sou o problema. E aí fica parecendo que nós somos portadores de uma maldição. E é mentira, meus irmãos. Nós não somos portadores de maldição. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo batizado. Nós somos filhos de Deus. Que muitas vezes, por ignorância, por que eu digo por ignorância? Porque não sabe o valor de um batismo. Por ignorância, se deixa ser escravo. Eu que me deixei ser escravo. Hoje, nós temos a condição, qualquer um de nós aqui, nós temos a condição de dizer não
para essa situação, eu não quero mais, que é aquele ditadinho que a gente escuta, que muitas vezes fala assim, você parou de beber? Como você conseguiu? A pessoa fala assim, eu tomei vergonha na cara. Mas na verdade, quando a pessoa fala assim, eu tomei vergonha na cara, ele fala assim, não, eu assumi o meu batismo, a minha força. Aleluia. Eu assumi que eu sou filho de Deus. Eu assumi que eu não nasci para ser escravo de nada, de ninguém. De nada, de ninguém. Eu assumi. Então quando a pessoa fala assim, não, eu tomei vergonha na cara. Não, eu assumi o poder que Deus me conferiu quando eu fui batizado. Porque quando eu fui batizado, eu fui revestido do poder de Deus. E como um revestido, e como uma pessoa revestida do poder de Deus, eu ganhei, a capacidade de dizer não para as coisas ruins. Não. Não e não. Quando vocês saírem daqui, vocês vão ver. Vai acontecer com vocês praticamente a mesma coisa que aconteceu comigo, porque é o que acontece com todo mundo quando a gente decide sair do mundo das drogas. Quando você sair daqui, pode ser, com certeza. Se não for no primeiro dia, igual eu, foi no primeiro dia, depois que eu resolvi sair, você encontra um amigo que te chama para fumar maconha. O cara fala assim, aí meu irmão, você sumiu? Ué, onde você tava, mano? E aí, cara, mano, onde você tava? Vamos fumar um baseadão. Ô, cara, tem um prensado ali, ó, bacana, vamos fumar um baseado comigo ali? Eu falo, não, filho, eu parei. Ah, não acredito, que nada, velho, você é doido? Ah, careta? Parei. Eu parei. Só que eu parei, eu não fico parado conversando com a pessoa, não. Eu parei saindo. Não tem conversa mais, não. Porque se você fica parado, querendo explicar, o parei, ele te convence que você deve voltar. Então você diz, parei, valeu, meu irmão, Deus abençoe, obrigado, viu? Vai saindo. Porque eu ganhei força para fazer isso, coisa que antes eu não tinha. Desculpa, eu não ganhei força, eu assumi a força que eu já tinha. Porque eu ganhei quando eu fui batizado. Quando eu me tornei filho de Deus. E por ignorância, lá na minha infância e na minha adolescência, pré-adolescência, ninguém me ensinou que eu tinha a capacidade de dizer, não, eu não quero isso para minha vida. Vamos roubar ali? Eu não quero isso para minha vida. Eu não nasci para roubar. Ah, vamos beber. Não, eu não nasci para beber. Sabe para que você nasceu? Olha, o dia que vocês tiverem filho, vocês têm que falar isso para os filhos de vocês. Desde pequenininho. Fala assim, filho, sabe por que você nasceu? O único motivo que você nasceu? Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para que o nome de Jesus fosse glorificado por meio de você. Para que as pessoas olhassem para você e realmente contemplassem o poder de Deus. Porque se você vira um bom profissional, seja em qualquer área que for, e se você for um bom cristão como profissional, você vai servir os outros com a sua profissão, e vai falar assim, nossa, que cara legal, velho. Nossa, eu nunca tenho um profissional bom assim. E a sua agenda vai ficar cheia, ninguém consegue te achar, porque você está ocupado toda hora, porque você é um excelente profissional, seja pedreiro, seja médico, seja dentista, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja sacerdote, seja missionário. Você, nossa, que cara legal, velho. Que isso? Porque você entendeu que a sua vida só tem sentido quando você trabalha, e esse trabalho é em favor do seu irmão. Porque, na verdade, não significa que você não tem que cobrar, não. Você pode até cobrar pelo serviço. Lógico, quando você vê que não tem condição, o que te custa fazer de graça? Nada. Pois não está te faltando de comer, como diz o ditado. Mas você pode até cobrar pelo serviço, mas tratar a pessoa com dignidade, tratar a pessoa com amor, escutar a pessoa, olhar nos olhos da pessoa, que é o que a sociedade hoje precisa, que a gente chama de humanização. Olha,
que a sociedade chegou num ponto tão trágico que agora nós estamos falando de humanização do ser humano. Então como é que nós estamos vivendo? Vivendo igual animal. Igual animal. Eu dava uma palestra na escola esses dias aí pela internet, lá a escola de Porteirinha, e falava com os diretores e alunos, falava assim, gente, eu comecei a fazer faculdade na Unopar, e nos primeiros dias de faculdade, eu tive que ir lá na sede e fiquei lá fazer umas provas. E aí eu cheguei mais cedo e passou uma pessoa, 2 pessoas, que eu identifiquei assim que poderia ser funcionário por causa do crachá. Estava no corredor escorado do pilar, passou um para lá, passou para cá. E logo eu pensei, falei, meu Deus do céu, eu jamais quero estudar para me virar burro. Porque esse povo estudou para ser burro, mano. Porque para que adianta estudo, meu irmão? Para que adianta dinheiro se você não tem a capacidade de passar por uma pessoa e dizer boa noite? Você não tem a capacidade de passar por uma pessoa e abanar a cabeça assim, falar tudo bem, boa noite, bom dia. A pessoa estuda para ser burro, para ser mula. E eu, naquele dia, eu falei, meu Deus, não deixa eu estudar para ficar de jeito, não. Porque Deus nos fez para ser livre. E por isso a carta aos Efésios, São Paulo aos Efésios, vai dizer, Cristo te libertou para que seja verdadeiramente livre. E o que é ser livre? Sabe o que é ser livre? Ser livre é ser educado, ser feliz. Mesmo diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Ser livre é você ter a certeza que mesmo tudo caminhando ao contrário, nada vai tirar a capacidade de você acreditar que Deus vai se lembrar da aliança mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde Ele vai lembrar da aliança. E que aliança que é essa? Vamos falar de aliança, mas que aliança que é essa? Né? A aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. E que recai sobre nós exatamente pelo batismo. Esta aliança que Ele jamais irá nos abandonar. Essa aliança que jamais Ele irá realmente se esquecer de nós, a não ser que nós viremos as costas para Ele. Aí não é problema dele, é problema nosso. Problema nosso. Então nós temos que tomar consciência, meus irmãos, né? E tomar consciência é esse trabalho que Moisés vai fazer com esse povo aqui agora. Moisés vai ter que fazer um trabalho de conscientização do povo de que Deus ainda verdadeiramente e nunca deixou de ser Deus, e por nunca deixar de ser Deus, Ele jamais esqueceu de suas promessas. E mesmo diante daquele sofrimento terrível do povo do Egito, né, dos hebreus na época do Egito, aquele sofrimento terrível, 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 Deus sempre olhou para aquele povo, esperando realmente um momento oportuno e certo, porque Deus nunca atrasa, Deus nunca tarda. Até que eu já falava para os meninos aqui uma certa época, que aquele ditado que a gente aprende lá na rua, é um ditado que vem da parte do diabo, do inferno. Quando a gente fala assim, Deus tarda, mas não falha. É mentira. É mentira, porque Deus nunca tarda. E Deus nunca falha. Deus não tarda. É nós que queremos as coisas na nossa hora. O tempo é do ser humano. O relógio é do ser humano. É exatamente. Quem tarda é nós, como Santo Agostinho, né? O que eu estava fazendo da vida, meu Deus? Por que eu não tomei essa decisão antes, meu Deus? Por quê? Por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu fui tão cabeça dura e estava me enfiando num lugar que não era meu? E Deus está falando, não entra não, meu filho. E você quer, não, deixa eu entrar, eu quero entrar, não entra, eu quero entrar, eu quero entrar. Meu Deus, que loucura minha. Para que eu estava querendo entrar num lugar que não é meu, não é lugar meu? E Deus falando, não entra, e eu brigando com Deus. Você não manda na minha vida, eu quero entrar e pronto. E agora você caiu em si como aquele jovem que comendo lavagem. Precisou comer lavagem, meu irmão. Minha irmã, nós precisamos comer lavagem para poder cair em si. Poder cair em si e dizer, meu Deus,
Por que eu não... Meu Deus, eu sou um cabeça dura. Eu sou um cabeça dura, meu Deus. Olha, desde quando que o Senhor está... Olha, desde quando que o Senhor está me dando sinal? Olha, desde quando que o Senhor está querendo me mostrar o caminho que eu deveria seguir? E eu, uma cabeça dura, só pensando no prazer da terra, só pensando nesses prazeres que passam. Meu Deus do céu. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Porque mesmo nós vivendo do jeito que vivíamos, Deus não desistiu de nós. Olha, imagina que quantos dos nossos já morreram. Imagina quantos dos nossos não estão hoje atrás das grades, e nessa época a gente precisa fazer uma memória dos nossos irmãos que estão presos. Irmãos, porque eles também são filhos de Deus. Quando Caim matou Abel, ele não deixou de ser irmão de Abel, não, mesmo sendo um assassino. Olha, os nossos irmãos atrás da grade, uma grade que não tem cortina, nenhuma cama que é de cimento. E você imagina quando dá 4 horas da manhã? O que está acontecendo? E você imagina que nós aqui poderíamos estar lá? E sabe por que nós não estamos? Deixa eu dizer uma coisa para você, porque Deus tem um projeto diferente para a nossa vida. Glória a Deus. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Que Deus permitiu que aqueles homens lá tivessem presos, Deus permitiu que eles fossem presos, para que nós olhássemos para lá e glorificássemos o nome de Jesus. Pela sua bondade, pelo seu amor. E é por isso também que é importante nós, vira e mexe, nós passarmos no cemitério e fazer visita aos nossos irmãos que já faleceram. E poder agradecer a Deus, porque em muitos momentos era eu que poderia estar lá debaixo da terra. Mas não foi assim, porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Escuta só o que eu estou dizendo para vocês. Escuta só. Preste bastante. Liga a antena aí. Se você sair daqui, voltar para o mundo, para a cachaçada, para a raparigada, para a vida de pecado, a responsabilidade é sua, não é de Deus. Porque Deus já disse, eu te escolhi porque tenho um projeto na tua vida. E ponto final. Ah, como que vai acontecer? Não me interessa, não te interessa. A única coisa que te interessa é que Deus te escolheu. Porque se Ele não tivesse te escolhido, você jamais estaria aqui neste lugar. Jamais estaria neste lugar. Agora, saiba você que mediante a esta escolha, mediante a esse chamado, você tem que ter consciência do sofrimento que você vai viver, ué. É óbvio. Porque Deus não te chama para ficar debaixo de um pé de árvore, tomando água de coco, esperando as coisas cair do céu. Não, Deus te chama a ser de fato um evangelizador, um propagador desta bondade que te alcançou. E como é difícil a gente chegar para os parentes, para os amigos no ambiente de trabalho, como é difícil a gente chegar para aqueles amigos maconheiros que a gente tem que dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É muito difícil. É muito difícil. Fácil é você entrar numa roda de amigos e falar fulano é gostosa, ciclano é gostosa, eu comi fulano, eu peguei ciclano, eu peguei dentro. Isso é fácil. Fácil é falar da vida dos outros, falar mal dos outros. Agora, o difícil é quando a gente se torna um homem de Deus com a responsabilidade de propagar o Evangelho oportuna e inoportunamente. O que é isso? Em qualquer lugar que eu tiver, eu vou proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida. A missão de Moisés aqui, mediante esse povo escravo, é muito difícil. Porque está em jogo também a liberdade do povo. Não é só o poder de Deus
que vai ser manifesto mediante ao faraó, com tantos prodígios que nós vamos ver. Não é só a presença de Deus do lado de Moisés, mas também a liberdade do povo de acreditar. A liberdade do povo de crer que Deus realmente está olhando para eles. Será? Tanto é que a gente viu, e a gente vai ver nessa história aqui, quando o povo saiu do Egito, lá andando no deserto, o tanto que esse povo murmurou, o tanto que esse povo reclamou, o tanto, por quê? Mas, meu Deus, lógico, desculpa, é verdade, eles tinham motivo de fazer isso, porque quantos anos eles ficaram escravos? Até chegar lá na terra prometida, eles tinham que duvidar mesmo. Por conta dos traumas que eles ficaram com tantos anos de escravidão. Morreu o marido, morreu a esposa, morreu o pai, morreu mãe, morreu o filho escravo, humilhado. E até que se prove ao contrário, aquela fuga do Egito para a terra prometida poderia ser frustrada a qualquer momento. Por conta desse sofrimento que eles passaram. Por isso que quando faltava água, você tirou nós, faltou comida, você tirou nós de lá, estou com saudade da cebola do Egito. E um dia eu, fritando uma cebolinha ali, eu gostava de fazer de manhã cedo, uma farofa de cebola. Você joga a cebola na gordura e frita e depois joga uma farinhazinha. Aí eu fui comendo e eu lembrei, eu falei assim, olha velho, por que o povo tinha saudade da cebola do Egito? O negócio é bom. Uma cebolinha frita de manhã cedo. Melhor do que nada. Então o povo falou assim, você tirou nós para passar fome? Lá no Egito a gente comia normalmente cebola frita com farinha. Reclamava porque não acreditava mais, duvidava a todo momento. Tanto é que quando Moisés subiu no Monte Horebe, 40 dias no Monte Horebe, e depois de 40 dias, quando Moisés desce, encontra o quê? O povo tudo paganizado, adorando um bezerro de ouro. Não acredita mais. Aí quando a gente sofre um pouquinho, o que acontece na cabeça nossa? Deus não me ama. Quando a gente passa por uma provação, o que acontece? Deus não me ama. Sabe por quê? Por causa dessa mentalidade de escravo. Que nós nascemos para sofrer. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade. Nós nascemos para sofrer. É verdade. E isso é a nossa alegria. É um paradoxo. Uma coisa contraditória. Você disse assim, não, verdade, eu nasci para sofrer. Que bom, que graça, que maravilha. Olha aí, eu sou o escolhido de Deus, então eu vou sofrer. Por quê? Porque a palavra diz que se nós sofrermos com Ele, nós viveremos com Ele. Glória a Deus. É só por isso, eu descobri, meu Deus, eu descobri que sofrer não é uma coisa tão ruim. Porque sofrer é realmente, necessário para quem quer contemplar Deus face a face. Olha. Então agora, mediante ao sofrimento, eu só tenho a louvar e bendizer a Deus, porque a Bíblia diz que em todas as circunstâncias renda graças a Deus. Então não tem aquela cara mais amarrada, aquela coisa de chupar limão parecendo. A gente vê como é que é feio. Hoje ele não está aqui não, você vê como é que é feio. Juarez com aquele bicão aí o dia todo. Horroroso. Que Deus deu a graça de Juarez aqui, só para a gente ter um exemplo. Como é que é feio, horroroso. Isso murmura, reclama o dia inteiro, fica de café e reclama. É horroroso. Feio demais. E a gente vai olhando aquilo ali, olhando aquilo, até que a gente mesmo irrita, sem ter nada. Olha aí, que capacidade encravada que tem de contaminação. A gente está bem, não tem nada, está bem, aí a gente vai olhando aquilo ali, vai escutando, vai olhando, vai escutando, vai olhando, vai escutando, daqui a pouco é nós que está com raiva, chateado, querem brigar, querem xingar todo mundo. E no povo do Egito foi assim. Olha o que a escravidão faz.
A escravidão deteriora, né, a pessoa. Vai tirando a imagem e semelhança de Deus. Vai tirando a capacidade que a pessoa tinha, né, pelo batismo, de brilhar, de ser luz. E por conta disso, no Evangelho de Jesus está dizendo, olha, eu sei que não é fácil, eu sei que vai ter momentos que vai ser difícil, e é por isso que eu te digo assim, ó, nessa hora, vinde a mim. Venha até mim, porque eu, Jesus, né? Eu sou a solução. Eu te ajudarei a carregar o fardo. Por que Jesus vai nos ajudar a carregar o fardo? Sabe por quê? Porque num certo momento da vida humana de Jesus, Deus permitiu que alguém ajudasse ele. E aí Jesus percebeu naquela hora em que Simão de Cirene, tomou a cruz de Jesus para poder fazer o restante do percurso, naquela hora Jesus viu a importância que é ter alguém do nosso lado para nos ajudar. Naquela hora, Jesus percebeu que não seria possível alguém carregar a cruz sozinho até o destino final. Naquela hora, Deus teve a certeza que o ser humano não nasceu nem vai morrer sozinho. Sempre vamos precisar de alguém. E este alguém, lógico, é nosso Senhor Jesus Cristo, que intervém de forma direta ou indireta. Direta quando Ele mesmo faz. Diretamente, falando ao nosso coração, revelando, mostrando, com visão, com milagre, com prodígio. Indireta quando Ele coloca alguém na nossa vida. Quando Ele fala, vai lá. E como é bom você estar passando por uma situação difícil e alguém te liga. E aí, cara, como é que você está? Estava pensando em você aqui. É Deus que moveu o coração da pessoa para poder dizer para você, ó, você não está sozinho não, rapaz. Vocês não estão sozinhos não. Né? Vocês têm em quem se apoiar. Né? Porque a palavra de Deus diz que o nosso auxílio está no nome do Senhor. Né? Está no nome do Senhor. Essa pandemia também foi um risco para muita gente. Por que foi um risco? Porque as pessoas podem cair na tentação que a segurança delas está no auxílio emergencial. E o dia que tirar o auxílio emergencial, as pessoas se desesperam. Não! O nosso auxílio não é emergencial. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio está no nome daquele que diz que nunca vai ver um justo mendigar um pão. O nosso auxílio está naquele que diz nas Sagradas Escrituras que nós temos muito mais valor do que os pássaros e o lírio do campo. O nosso auxílio está naquele que nos garante realmente que nós seremos pessoas felizes. Sabe por quê? Sabe por que Deus garante que nós seremos pessoas felizes? Porque a nossa alegria está no nome do Senhor e não nas coisas que nos faltam. É só por causa disso. Nós começamos a se desprender, a se desapegar, né? E nada mais nos entristece. Antigamente, se chegava no final de semana, eu não tinha dinheiro para sair, batia um tristezão desgramado. Se alguém não me chama para uma festa, batia um tristezão desgramado. Se alguma coisa não sai do jeito que eu planejei, bate um tristezão desgramado. Hoje não. Hoje, se chama, glória a Deus. Se não chama, glória a Deus. Hoje, se vai, glória a Deus. Se não vai, glória a Deus.
Ou se tem, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Porque eu aprendi que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Né? Então nós estamos hoje sendo convidados pelo próprio Jesus a ir ao encontro dele. Nunca, meus irmãos, esqueçamos disso. Né? As pessoas, elas têm feito algo muito errado. As pessoas, elas têm corrido muito atrás de pessoas. E, na verdade, aquele que está realmente ansioso por você, fica lá sozinho. Eu dizia para os meninos, esses dias, foi ontem, foi anteontem, foi anteontem, falava assim, meu Deus, o que mais me impressiona é Jesus no sacrário, né? O que mais me impressiona, assim, é Jesus no sacrário. Porque ele só está aqui porque ele nos ama. Ele não precisava estar aqui. Ele não precisava. Mas o amor de Deus é tão louco, o amor de Deus é tão doido, assim, tão maluco, tão extraordinário, que ele não se sustentou em morrer e ressuscitar. Ele poderia morrer e ressuscitar e regenerou a pessoa humana. Na morte e ressurreição. Regenerou o gênero humano. Beleza, vai embora para o Pai. Não, eu quero ficar. Eu amei esse ser humano. Eu amei me relacionar com eles. Né? Eu amei conversar com eles. Eu imagino quantas vezes Jesus, de uma cidade para outra, com os discípulos, ali eles não se divertiram. Né? Não brincaram. Não pense vocês, né? Não pense vocês que a vida de Jesus foi só aquilo que está na Bíblia. Entre uma cidade e outra, caminhando, né, naqueles papos informais, principalmente quando eles estavam com os discípulos, eles se divertiam. Eles cantavam salmos. Né? E ali sim, de fato, se cumpria verdadeiramente o fim do ser humano, que é o relacionamento saudável. O relacionamento saudável entre as pessoas. Né? E com certeza Jesus, né, fazendo memória desses tempos bons, falou assim, não, eu quero ficar. Eu não tenho que ficar, não posso deixar ele sozinho. Né? E aí a gente vê no sacrário, né, aquele que é dono de tudo, aquele que pode tudo, aquele que é tudo, aquele que é. Quem é ele? Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Ele sempre vai ser aqui no meio de nós. E muitas vezes nós passamos despercebido que Deus está conosco, que nós comungamos Deus. E que este Deus que comungamos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. O Deus da promessa e o Deus da aliança. Aliança. Né? Um Deus que não se esquece de nós jamais. Então nós só temos a agradecer a Deus no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar a